agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder falar coisa boa, falar sobre a sua palavra, Agradeço a Deus pela oportunidade de poder ajudar o Senhor. Acho que uma das coisas mais pesarosas que existe é a gente saber que a gente causou uma divisão. Agora, é muito gratificante saber que a gente ajudou alguém a permanecer junto. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude para ajudar alguém. É muito difícil a gente estar no lugar como eu estou aqui, mas eu tive a oportunidade, o privilégio, a dor de ocupar o púlpito do pastor Jorge Gonçalves pela primeira vez após a sua partida, primeiro culto após a sua partida. Coube a mim usar o seu púlpito. A gente sentiu uma sensação, não é fácil, né? E Deus predestinou que neste primeiro culto de domingo à noite, após a partida do pastor José Borges, eu estivesse aqui também, falando com a igreja dele. Então a gente sente a tristeza, a falta dele. Estive aqui umas 2 vezes com ele, ele era muito hospitaleiro, bonzinho mesmo. Acolhia a gente como pai. E ao mesmo tempo a gente sente o privilégio de Deus confiar na gente para pregar em um púlpito do qual ele recolheu o pastor. A confiança de Deus na gente. Deus me ajude a honrar essa confiança dele. Falar para vocês somente coisas que venham trazer edificação. Não para mim, mas para vocês. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. E toda edificação, todo benefício do nosso trabalho tem que ser do povo. A gente é chamado de servo. Então, o servo é aquele que serve. Mas vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, depois a gente vai continuar. Quero aproveitar essa oportunidade, não vou pregar. Quero só dar alguns conselhos para vocês por causa do momento que vocês estão passando. Eu sei que vocês sofreram um susto muito grande, um impacto, e a graça de Deus é maior, a misericórdia de Deus não tem como medir, né? E Ele tem sustentado a vocês aqui. Como um pastor que eu sou, já com 23 anos de ministério, e os obreiros aqui, de março, Ismael, eles têm confiança na gente, o Eduardo convidou, de março, convidou para estar aqui. O pastor Benedito, então, apoiou e então eu creio que eu posso assim, dar alguns conselhos de acordo com as experiências que eu tenho vivido. Eu não vou falar de coisas que eu penso, eu vou falar de coisas que eu vivo, eu tenho provado, coisas que eu tenho visto resultados. Então eu creio que vai ajudar a vocês nessa hora. Eu quero ler um livro inteiro da Bíblia. Só que esse livro inteiro é só um capítulo, que é Judas. Epístola Universal de Judas. É o último livro antes de Apocalipse. É uma cartazinha que ele escreveu. Isso aqui já é conselho.
é conselho de apóstolo para quem tem apóstolo. Amém. Irmãos, nós temos que ser uma igreja muito feliz, muito agradecida, porque nós somos uma igreja que temos um ministério quíntuplo. Um ministério quíntuplo. Esse ministério quíntuplo, ele é completo. A igreja jamais aperfeiçoaria sem esse ministério. E o diabo, ele trabalha terrivelmente para roubar isso da igreja, para tentar enganar a igreja com um ou outro, mas ele não quer que os 5 estejam atuando. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é maior, é mais forte. E tem a sua maneira de manter a igreja, preservar a igreja, nisso que ela precisa para o seu aperfeiçoamento. E uma das 5 coisas que esse ministério possui é o apostolado. Uma igreja que não tem apóstolo, ela é uma igreja desordenada. Porque o apóstolo é o que ordena. O apóstolo é o que desbrava e estabelece. Vai desbravando e estabelecendo. O ofício dele é deixar a igreja estabelecida, ordenada. E nós temos esse privilégio. Então aqui o apóstolo, Judas, não sei se ele é apóstolo, mas ele chama-se de servo, de Jesus Cristo. Mas eu creio que ele fazia parte dos 12 apóstolos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz, caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa batalha que nós estamos enfrentando, ela não começou agora não. Ela começou lá com os apóstolos. Ela está terminando. Por isso que ela está, parece que, mais forte do que todos os tempos. É a maior jamais pelejada. Mas é porque ela está no fim. E o fim da batalha é mais decisivo, né? Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que estava neles e que está em nós também. Porque se introduziram alguns lá no começo, já tinham, não precisa te assustar não. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Querem desmanchar a graça de Deus? Não conseguem. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, não sai do seu lugar. Você tem lugar. Não sai dele não. Porque quando sai do lugar, complicado. Fica firme. Não guardaram o seu principado, quer dizer, não guardaram o princípio. Você tem um princípio. Não saia do princípio que você tem.
deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Tem passo que nós damos que você dá um susto e diz: opa, esse passo está errado, deixa eu voltar para o caminho. Mas tem passo que dá que não volta mais. Esse é triste. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que iam após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena no fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as divinidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Por isso você não faça parte de fofoca, não. Difícil falar o que sabe, já é perigoso demais, quanto mais falar o que não sabe. Falar o que escuta. A pior coisa que existe no mundo é falar o que escuta. Porque se você enfileirar 20 aqui, ó, aí o primeiro fala pro segundo: você é bonito. Aí o segundo fala pro terceiro: você é bonito. Mas quando chegar lá no fim, vai falar: você é um diabo. Você é um sem vergonha. A coisa vai mudando, vai mudando. Quando chega lá no fim, a conversa está em outra, muito diferente. Isso já foi feito, provado, experiência. A gente nunca fala o que escuta, porque isso pode se encaixar nisso aqui. Esses dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o objetivo do ministério, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Esse é o tipo de obreiro que passa na sua casa e você não sabe de onde ele vem e de onde ele vai. Ele não tem origem, ele não tem princípio, ele não tem apoio de apóstolo. Vamos continuar lendo. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Eles passam nas casas através do virtual, através do, como é que chama o negócio aí? Rede social. Hoje as piores visitas que vêm nas casas dentro do celularzinho. Ele não vai bater na sua porta, mas ele toca seu celular. E aí você vê a mensagem, você vê o áudio, você vê o vídeo. Irmãos, não coma isso, isso é veneno. Não coma. Tem morte nessa palavra. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, presta atenção, murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes,
admirando as pessoas por causa do interesse. Eu digo, irmãos, seja familiarizado com a Bíblia, seja familiarizado com Cristo, o mistério de Deus revelado, pondo-nos ao lado de Jesus, que você não vai se enganar, não. Você conhece o Espírito na hora. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que nos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei de 12 apóstolos na Bíblia, mas eles são apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Tiago, e a era apostólica não terminou. E nós temos um apóstolo Joaquim. Tanto quanto Paulo não morreu, ele também não morreu. Eu chamo ele de apóstolo Joaquim Gonçalves, sem nem um pouquinho de sombra de dúvida. É igual esses que ficam por aí, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, que não tem chuva na nuvem, é nuvem de chuva, nuvem sem água. Não tem fruto na árvore, é árvore murcha. Eu sou apóstolo. Quem é apóstolo não fala. Que dia que o pastor Joaquim chegou no púlpito e falou: eu sou apóstolo. Mas aqui está a resposta. Cada um de nós é a resposta. É o fruto. Que dia, e tem outro apóstolo que eu conheço também, apóstolo Benedito Filomeno. Caladinho, nunca falou: eu sou apóstolo. Mas no mínimo, umas 500 pessoas aqui vamos dizer, aqui nessas matas que virou cidade. Aí, 100 palavras dizendo assim: Benedito Filomeno passou por aqui. E tanto ele ganhou como ele estabeleceu. Irmãos, eu já estou pregando, deixa eu acabar minha Bíblia. Mas a era apostólica não terminou, não. Igreja de Tucumã, vocês são privilegiados. Vocês tiveram um pastor, quantos anos, pastor Zé Borges? 25 anos estabelecido por um apóstolo. Foi por isso que deu certo. Se você acolher um pastor que aparece aí, trazido pelos ventos, que não é um apóstolo que está estabelecendo, você vai bater a cara na parede. Depois você vai ver que aquilo não está de acordo com o trabalho de Deus. Deus não trabalha de forma desordenada, bagunçada. Deus trabalha de forma ordenada. Para isso ele tem apóstolos ainda. Vocês são privilegiados. Um homem como aquele que nós vimos aqui hoje de manhã. Que homem, gente. Que homem. Eu não tenho interesse. Eu não admiro ninguém por interesse, não. Mas quando ele vê uma pessoa que ele derrete de chorar, você vê que é algo que está saindo de dentro dele. Ele ama. O pastor Benedito ama a causa. Ele ama vocês. E ele vai estabelecer o pastor aqui. Na hora certinha, no tempo certinho, ele vai estabelecer outro pastor aqui. Espera, não precipite. Para começar, ele tem uma qualidade maravilhosíssima, que é de não se precipitar. Ele não precipita nem com a língua, quanto mais com a ação. Podem ficar tranquilos, vocês estão em boas mãos. Oxalá todos os trabalhos no Brasil que estão passando por horas difíceis tivesse um homem como aquele para dar a cobertura que ele está dando para vocês. O pastor Benedito, ele não tem assim, uma pregação eloquente, precisa da presença dele, já é uma pregação. É uma pregação. Ali é o homem que a presença dele cura. Cura, abençoa. Eu não estou aqui, ele não precisa disso, não. Eu estou isso é para vocês, não é para ele, não. É para que vocês
possam dizer assim: pastor Gerson, o senhor tem razão. Nós não tem que ficar preocupado, nós não tem que ficar agitado. Se passar alguém por aí nessas redes sociais aí, ou que seja presencial, e começar a querer falar uma coisa: ô meu filho, você chegou tarde demais. Chegou tarde. Deus não dorme não. Vamos acabar de ler? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Causou divisão? Está incluído aqui. Abre os olhos, irmãos, abre o ouvido. Qual que é o objetivo da sua visita? É me tirar do meio do rebanho? Então pode ir embora. Porque se eu sair do meio do rebanho, o lobo me pega. Estes são os que causam divisões sensuais. Eles são sensuais. O que é uma pessoa sensual? É uma pessoa que não tem tato na língua e procura atrair a atenção das pessoas usando palavras lisonjeiras, persuasivas, proselitistas. Por isso eles são sensuais, porque a fornicação espiritual, ela é igualzinha à fornicação carnal. Por isso são sensuais. E uma pessoa, para visitar uma família que tem pastor, primeiro ele tem que ter um espírito de adultério mesmo, senão ele não visita. Um homem que visita uma mulher de outro homem na ausência dele, ele não tem bom espírito. Seja presencial, seja pelo celular, ele não tem bom espírito. E se a mulher é uma mulher honesta, ela não aceita. Se a igreja aqui é uma igreja honesta, que honrava e respeitava o pastor Zé Borges, você vai continuar honrando e respeitando esses obreiros aqui, porque o irmão Ismael e o irmão Edmárcio aqui, o irmão Cícero, você, o irmão Wilson, eles são o pastor Benedito aqui. Amém. A presença deles aqui é a presença do pastor Benedito. Se alguém passar por eles aí com desrespeito a vocês aí, na sua casa aí, conversar fiado aí, manda embora. Alô, eu não sou mulher que recebe visita na minha casa quando meu marido não está não, viu? Meu marido não está pessoalmente, mas ele está no meu coração. Então não recebe. E o pastor é o marido espiritual da igreja, diz o irmão Bravo. Ele representa o Senhor Jesus Cristo. Sensuais que não têm o Espírito. Não tem o Espírito. Não é, a mensagem não é tudo não, viu? Tem que ter o Espírito, senão vai matar muito mais do que da vida. Você tem que entender uma coisa: pregar a mensagem é uma coisa, e ter o Espírito da mensagem é outra coisa. Você tem que provar os Espíritos, diz o apóstolo Paulo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso trabalho é árduo, mas ao mesmo tempo é gratificante. Quando a gente entrega uma coisa que o Senhor quer que a gente entrega, a gente fica tão bem. A gente vai sofrer ataques, mas com alegria no coração, porque a gente sabe por quê. Então o importante é ver pessoas salvas, pessoas que chegam e dizem: obrigado, sua pregação me ajudou, suas palavras me ajudaram. Isso cura feridas de milhares de ataques. E Senhor, continua aqui com esse povo, porque o pastor desta igreja é o ministério. Um homem sai de cena, o Senhor tem outro, e o ministério é o mesmo. Simplesmente segue em frente, continua. Eu peço ao Senhor para continuarmos abençoando nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos. Tem um minuto, tem?